Quem tem ouvidos, né, amado? Então, é necessário que o nosso ouvido esteja bem acurado, nossos ouvidos sejam bem abertos, estejam bem atentos àquilo que Deus vai falar, aquilo que Ele tem falado e aquilo que Ele vai continuar falando. Porque Deus não para de estar exortando o teu povo, abençoando o teu povo, falando ao teu povo, dirigindo o povo, guiando as nossas vidas, sempre através da palavra dele. Então é isso que nós vamos aprender um pouco nesta noite, e dando ouvido a essa palavra, com certeza muitas coisas boas estarão acontecendo na nossa vida. Amém? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, o verso 7, tem aqui o tema dessa mensagem, né? Está embasado. Livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Eu quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão acessando o nosso site agora. Que Deus possa estar trabalhando no seu coração. Você é bem-vindo a este culto. Você faz parte do reino de Deus. Você é um abençoado. Nossos irmãos que estão fora e que nesta hora estão acessados. Quero mandar um alô, um abraço a essas pessoas queridas que foram daqui e que hoje estão em outras cidades, estão morando em outros lugares, mas estão acessados. Eu quero também que as palavras desta noite sejam também aplicadas nesses corações. Meus irmãos lá no Paraná, que tem alguns acessados, lá em São Paulo também, com certeza vai ter pessoas acessadas a esse site, em Curitiba. Então todo o Brasil e o mundo, né, que tem conhecimento desse site, está acessando, aqui dentro de Araxá, pessoas abençoadas de Deus que estão nesta hora conectadas, estão conectando. Quero deixar o meu abraço com você, meu amado, meu irmão, você que está aqui pertinho, venha nos visitar aqui, né, nos dias de segunda, quarta e domingos, né, segunda, quarta, 7h30 da noite, e domingo, às 7 horas da noite. Venha estar conosco, venha aprender dessa palavra maravilhosa da graça de Deus. Estamos convocando as pessoas a estarem conosco, a vir aprender, lutar pela fé que vence o mundo. Hoje nós vamos falar a respeito do ouvido. Vamos falar um pouquinho de como aprender a ouvir a palavra do Senhor. Também temos aqui um irmão que chegou de viagem esses dias, né? O Rogério com a sua filha, que estiveram em São Paulo, né, Rogério? Estiveram fazendo um teste para modelo? É isso mesmo? Fez o teste? Hã? Esperar a resposta do teste. Então, eu tenho certeza que, sendo realmente um propósito de Deus, você já pode estar tranquila que o lugar é seu. Né? É por fé, amado. É acreditar que Deus realiza aquilo que você crê. Se você acreditar realmente, não é você querer, é você crer. Tem uma diferença entre querer e crer, né? Querer, às vezes, a gente quer muita coisa. Agora, acreditar naquilo que é nosso, é onde opera o milagre de Deus. Deus opera em cima da fé. Então, queremos agradecer, né, vocês, que Deus possa estar trabalhando com vocês, né, e fazendo sempre aquilo que é melhor, para a glória dele, em nome de Jesus, amém? Então, mas vamos lá. Livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 7, diz o seguinte: vai sair. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
Amém, irmão? Então você pega essa palavra e traz ela para a tua vida agora, hoje. Amém. Vamos dar um tempo aqui. Agradecer o Leonardo, né? Está conectado. Ele, o Vitório, o Eduardo, né? Estão conectados em São Paulo. Obrigado, Léo. Seja bem-vindo a este culto, a esta graça. Você, teu pai, teu irmão. Deus possa estar com vocês nesta noite e trazendo para vocês grandes coisas. Em nome de Jesus. Fique conectado. Então diz assim a palavra, né? Quem tem ouvidos. É claro que só sabemos que existe um ser animal na natureza, quer dizer, pelo menos é o que eu sei, pode ser que tenha mais alguns, mas que eu conheço que é um animal que anda pela terra e não tem ouvido. Chama-se lagarto, né? Vocês já viram isso? O resto dos animais, todos eles têm ouvido. Todos eles ouvem, né? Alguma coisa, né? Uns mais acurados, outros menos acurados, mas sempre têm ouvidos para ouvir alguma coisa. Mas então Deus não está querendo saber do seu ouvido natural, que está com um buraquinho que está no meio da orelha, né? E vai deixar aquilo que a gente ouve, vai lá para o cérebro, vai ser digerida pelo cérebro, vai ser transportada pela memória, né? Vai ser armazenado na memória e também vai ser armazenado no nosso espírito. Há coisas que são só para a memória, há outras coisas que são para o espírito. E essa do espírito é o que o Senhor está perguntando. Quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja hoje. A igreja aqui, sentadas aí na plateia, e a igreja virtual através da internet ao redor do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Porque não há limites para esse programa de internet, né? Basta ter o site, acessar e ouvir aquilo que tem no site. Então, graças a Deus que Deus está nos dando essa maravilhosa graça de podermos estar falando, não somente com as pessoas que estão aqui assentadas e que são responsáveis pela manutenção desse trabalho. Quando eu estou falando, é a boca de vocês quem está também pronunciando a palavra, porque eu sozinho não teria condição. Vocês são os meus ajudadores, são os que me ombram, são os que me suportam, né? Então, se eu estou falando aqui, a pessoa está me vendo, ela também está vendo você que está sentado aí, que é uma pessoa que está empenhado, né, nessa obra de evangelização através da internet. Então, amado, pega essa palavra do Senhor e traz para o seu dia, traz para os nossos dias hoje. Ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele disse também, né, Apocalipse 7, ele disse aqui, que é o que vencer. O Espírito Santo está dizendo às igrejas e à nossa igreja que aquele que vencer, aquele que hoje já é um vencedor, aquele que hoje já se considera vencedor. Nós tivemos nessa semana alguns problemas com saúde, né, das pessoas, né, que tiveram até acamada, tiveram até que faltar o serviço e para se recuperar, para poder se restabelecer, né? Mas hoje elas já estão dizendo que são vencedoras. Amém, irmãos? Foram ou não foram? São ou não são?
Então Deus está falando assim, o Espírito está falando à igreja, ao que vencer, e você venceu. Amém? É claro que essa palavra tem uma conotação muito abrangente, né? Está falando de hoje e da vida eterna. Nós não podemos vencer hoje e perder amanhã. Nós temos que continuar vencendo sempre. Isso no final vai resultar nessa palavra aí. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que Deus está falando? Ele diz assim, eu vou te sustentar pela eternidade. Jamais terá fome, jamais terá sede, jamais você tropeçará, jamais. Por quê? Porque você é um vencedor daqui. Amém? Você já aprendeu a vencer, aprendeu a confessar a tua palavra, aprendeu a aplicar essa palavra em teu favor. Então você está vencendo sempre. Amém? E o livro de Provérbios, e o capítulo 12, o verso 15. Vamos lá? O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Então, amado, o conselho que vem de Deus, da parte do Senhor, que vem da palavra de Deus, que vem através do altar da igreja, quem dá ouvido a esse conselho é considerado por Deus uma pessoa sábia. Por quê? Porque está ouvindo a boca de Deus para guiar a tua vida nessa terra. O insensato, aquele que não dá ouvido a essa palavra, que não anda segundo a graça de Deus, né? O caminho dele parece reto. Nós vemos tanto insensato prosperando, crescendo, sendo abençoado. Vemos tanto. Né? Aos olhos deles, o caminho dele é bom. Mas um dia, o caminho fecha. As coisas faz como diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, o vento bate forte, né? Vem a chuva forte, vem a enxurrada, e a casa que não está firmada na rocha, né, que não foi edificada sobre a rocha, nós estamos fazendo esse curso de teologia, né, o tema é casa firmada na rocha, construindo uma casa sobre a rocha. Essa casa é a nossa vida. Para quê? Não andemos segundo nossos olhos, mas segundo, dando ouvido aos conselhos de Deus, nos fazendo sábios. Amém? E um sábio é mais difícil de alguém enganar. Um insensato é muito fácil de alguém ludibriá-lo e passar-lhe a perna e dar-lhe uma rasteira, e ele fica prostrado no chão, a casa dele cai e ele não sabe como se levantar. Então, dar ouvido aos conselhos de Deus, a palavra de Deus, nos faz sábios. Amém? Lá no livro de Isaías, capítulo 50, verso 4, diz assim: o Senhor me deu língua dos instruídos, ou seja, dos eruditos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Amado, você está sentado aí para aprender não só a ouvir, mas também a falar. Deus te dá língua de eruditos, quer dizer, língua de sábios, de instruídos, de pessoas capacitadas, para você ter com que falar, com que ministrar. Palavra de sabedoria para você edificar uma pessoa quando ela está cansada, quando ela está largada, quando ela está desistindo da vida, quando ela está fraca, quando ela não tem mais força, quando ela não encontra mais veredas, quando ela está enfraquecida. Então, a tua língua, a palavra que vem aos teus lábios,
tem que ser uma palavra de eruditos, de sábios, para levantar essa pessoa do chão, né? Quantas pessoas são que às vezes nos procuram e com lágrimas nos olhos, com choro mesmo, né? Vem para buscar ajuda e nós temos, por vezes elas querem, certo, elas querem talvez que nós tenhamos uma cesta básica para dar, temos uma casa para ela morar, tenhamos alguma coisa para oferecer, material. Mas nós, com a nossa palavra, com a nossa língua, instruída pelo Espírito Santo de Deus, confortamos essas pessoas para elas ser restaurada no Espírito. Porque se ela for modificada no Espírito, toda a situação dela ao redor vai se encaixar. Então, é isso que o Isaías está falando aqui no verso 4. Ele diz assim, Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Amém? Quem está ouvindo como discípulo? Discípulo é aluno. É aquele que está querendo aprender, interessado em aprender, né? Se eu estivesse aqui dando uma aula de inglês, eu estaria falando no inglês, uma língua inglesa, para vocês aprenderem a falar inglês. Como eu estou falando da língua de Jesus, estou falando da língua do Espírito, para que vocês aprendam a falar também essa mesma língua espiritual. Discípulo de Jesus, não é meu discípulo, é discípulo da palavra de Jesus. Ainda no livro de Tiago, capítulo 1, 21, diz assim a palavra do Senhor. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Cumpridores, ou seja, praticantes, né? Sejam bem-vindos, amados. Graça e paz. Fiquem à vontade. Então, sendo cumpridores, quer dizer, sendo praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque ouvir é bom, fica aí sentado, ouve, né? Mas é necessário que, ouvindo, pratique aquilo que aprendeu. Já pensou se você fizesse um curso, numa escola, ou algum lugar aí, né? E você assentasse ali na cadeira, fizesse o curso, aprendesse mundos e fundos, se tornasse um doutor, um PhD em uma disciplina qualquer, e depois você terminasse o curso, fosse para casa, assentasse e nunca mais falasse daquilo. Serviria para alguma coisa tanto esforço de você aprender? Não. Por quê? Porque você aprendeu tanto e não praticou nada, não ensinou nada a ninguém, quer dizer, não transferiu o seu conhecimento. E se você tem alguma coisa e armazena só para você, não reparte o que você tem, você nunca terá mais. Você precisa sempre estar repartindo aquilo que você tem. Se é conhecimento, reparte conhecimento. Se é outra coisa que você possui, você pode repartir. Porque a palavra de Deus diz que temos prazer em dar. E quando fala em dar, não é só dinheiro, não é só coisas materiais. Você pode dar um grande ensinamento para a pessoa e a pessoa vir a se salvar, a deixar, por exemplo, a droga, deixar o vício. Se você empenhar como discípulos da palavra do Senhor e praticar essa palavra, cumprir aquilo que você aprendeu, você pode ministrar a uma pessoa que está no fundo do poço, e essa pessoa vai levantar, vai se reerguer, vai tomar uma nova posição de vida, e isso porque você foi o intermediário entre o aprender do Senhor e o passar para a ministração de alguma situação que estava incomodando alguém, um filho de Deus, um amado de Deus, uma pessoa que não tem muita sabedoria,
que não foi levado a ela essa palavra da graça, não foi levado a ela esse ensinamento, né? E ela às vezes passa a agir de uma maneira e acaba sendo presa na sua própria palavra, na sua própria rede. E você, com língua de erudito, com olhos iluminados, com ouvidos espirituais colocados no Senhor e na palavra dele, você pode fazer um milagre acontecer. Porque você operou aquilo que você aprendeu. Amém, amados? Continuando. Vamos lá. Provérbios 8, 18 e depois o 21. Fala, nós estamos falando, amados, para você escutar. Quer dizer, não é escutar. Quero dizer a vocês aqui a diferença entre escutar e ouvir. Escutar, nós escutamos muito. Às vezes ouvimos pouco. Ouvir, escutar é quando você passa de uma vez, você escutou alguma coisa, algum barulho, algum ruído, alguma palavra, algum grito, algum tiro, alguma bomba, alguma coisa, você escutou. Agora, dar ouvidos é você estar prestando atenção, atento, com todo o teu espírito voltado para aquilo que está acontecendo no momento. É isso que eu estou chamando a atenção. Para que não desviemos a nossa atenção, não desviemos o nosso foco, não tiramos o foco da mensagem, né? Ficamos focados aqui. Livro de Provérbios 8, 18 diz assim: riqueza e honra estão comigo. Deus está falando o quê? Que ele tem miséria, pobreza e desgraça. É isso? O que ele disse? Riqueza, honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Amém, amado? Então não é essa riqueza injusta que nós vemos pessoas aí adquirindo. Estamos aí com um problema aí sei lá, na política, sei lá onde. É um tal de Cachoeira, mas não é o nosso aqui não. É o outro lá, mais alto um pouco que ele. Um tal de Cachoeira, né? Que está aí, nas mãos da justiça. Um homem rico, riquíssimo. Mas não é essa riqueza corrompida, essa riqueza corrupta, essa riqueza do mundo. Né? Deus está falando, eu tenho riquezas duráveis. Lá no livro de Mateus ele disse, onde a traça não corrói, onde o ladrão não mina e nem rouba. Não há quem possa roubar de você quando você tem essas riquezas em você, com você. Ninguém tira. Então, quando temos que buscar alguma coisa de prosperidade para a nossa vida, de bênçãos materiais, nós temos que pensar primeiro em quem vamos buscar, de quem ela virá. Muitos estão confiando no governo. Pessoas que querem uma casa própria, né? E está confiando minha casa, minha vida. A minha casa e a minha vida inteira para pagar, né? Então, 30 anos para pagar. Então, estão confiando nesse projeto. É bom, amado. Eu não estou brincando aqui, mas não estou criticando, não. É bom. Não é ruim, não. Graças a Deus que nós temos um governo, né, que está pensando na pessoa mais frágil. Né, está interessado em tirar as pessoas que são mais pobres da pobreza, da miséria. Né? Porque a pobreza gera miséria, a miséria gera doença e a doença gera a morte. Então, se você tem condição de tirar uma pessoa da miséria absoluta, você vai livrar uma alma da morte. E muitas pessoas hoje foram tiradas da morte
Porque eles encontraram alguém que os facilitou para sair da miséria, dando um trabalho, dando condição de trabalho, dando uma casa para morar, dando uma cesta básica, uma bolsa família, ou não sei o quê. Quer dizer, alguma coisa boa aconteceu no Brasil de uns anos para cá. Mas, como nesse mundo não tem nada perfeito, tudo tem defeito, né? Então, nós temos que também entender que perfeição só no Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Temos mais pessoas conectadas conosco. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas, meus amados que estão conectados aí. Continuem, porque nós ainda temos muita coisa para falar aqui. Estamos falando a respeito de honrar a Deus. Estamos falando a respeito de ouvir a voz de Deus. E estamos aqui empenhados em ministrar coisas grandes no teu coração. Amém, meu irmão? Você que está na audiência aí, no site, né? Você é um abençoado de Deus, é uma pessoa querida, você é um santo. Você pode todas as coisas porque o Senhor te fortalece. Então, continuando aqui, amado. Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. E continuamos, depois nós voltamos no Provérbio 8, 21. Vamos agora continuando. Salmo 24, 1. Vamos ver aquilo que o salmista, né, deixou para nós hoje, porque nós estamos lidando com o presente, amado. O salmista escreveu, nós estamos trazendo isso para o nosso viver, nós estamos trazendo isso para a nossa prática, para a nossa fé, para acreditar e praticar e ver coisas grandes acontecendo na nossa vida. Nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui para representar nada, nós estamos aqui para viver a palavra do Senhor. Se fosse representar, eu seria um ator, um artista aí de novela, de qualquer coisa, de teatro, né? Eu iria para lá eu ganharia muito dinheiro. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Tudo é Deus. Tudo é a verdade. Tudo é essa palavra que nós estamos pregando. Salmo 24, 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, dele é todas as coisas, amado. Então, se eu preciso de alguma coisa, se está me faltando alguma coisa pessoal, alguma coisa familiar, alguma coisa financeira, está me faltando a saúde, alguma coisa que está me faltando, eu tenho que buscar em Deus, porque dele é todas as coisas. E ele faz de bom grado, amado. Ele não é um Deus que fala, peraí, meu irmão, peraí, meu filho, eu vou dar uma viajada, vou ficar uns 15 dias fora, depois eu volto, né? Aí eu vou cuidar do seu assunto. Não faz igual os políticos. Os políticos fazem assim. Você vai pedir alguma coisa para um político e tal, ele, não, tudo bem, vamos. Ele vai empurrando com a barriga, quando chega na época da eleição, ele chega em você e fala, mas isso não deu e coisa, mas agora vai dar, você vota em mim que depois torna. Deus não é assim, mano. Ele é dono de tudo, é dono do ouro, dono da prata, ele é Senhor dos senhores, é Rei de reis, ele é o nosso pastor, o bom pastor, o nosso ajudador, o nosso refúgio, nossa fortaleza, dele e por ele são todas as coisas. Então, olha o que o salmista está falando aqui. E nós temos que crer isso, ouvir, depositar em nosso espírito e praticar. Ele está chamando a atenção, né, que nós podemos fazer. Podemos todas as coisas. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem que ser nele. Não pode ser em outra coisa, não pode estar embasado em filosofia, não pode estar embasado em outras coisas mundanas ou de alguma outra natureza, mas tem que estar firmado em Jesus. É assim que nós somos vencedores e podemos todas as coisas. Amado, nós temos que rechaçar, quer dizer, temos que tirar, eliminar da nossa vida
né? Aquilo que nos é prejudicial. Nós temos duas naturezas. Nós vimos aqui esses dias, né? As duas sementes. Vimos aqui também a mensagem do joio e o trigo. Vimos aqui também a mensagem da carne e o espírito, né? Então nós já estamos bem familiarizados com esse processo das duas sementes. Nós temos uma semente boa, incorruptível, no nosso espírito, porém também portamos uma natureza terrena, carnal, né, que tenta nos tirar das boas obras, tenta nos tirar da verdade, tenta nos trazer para o engano, tenta nos humilhar, tenta adquirir para ela uma doença, porque a carne gosta de doença. Carne gosta de médico. É amiga assim, ó, com os médicos. Qualquer coisa médico, o médico diz, aí, vem para cá, chega para cá, vem para cá, eu não estou fazendo nada, você também, chega para bem, né? E a carne quer isso, amado, quer te humilhar, quer te derrubar, quer te matar, quer ir para o inferno. E ela está no seu corpo, ela faz parte da sua vida. O que nós temos que fazer é aprender a dominar a carne. Como nós fazemos isso? Dando ouvido à palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Isso nós estamos levando a nossa carne lá para baixo. Não é o diabo que eu tenho que pôr debaixo do meu pé. O que eu tenho que pôr debaixo do meu pé é a minha carne. Que a minha carne alimenta o diabo. Deus disse lá em Gênesis 3,15, ele diz, a carne, o pó é comida da serpente. Né? E você nunca viu nenhuma cobra comer pó, não é minhoca, né? Minhoca a gente come terra, né? Mas cobra você nunca viu ela comer. O que é que a serpente come? A serpente come animais, come inseto, come os bichos menores, passarinho, sapo, sei lá, rato, alguma coisa, né? Agora Deus disse assim, na área espiritual, porque ele estava falando de uma serpente espiritual que se chamava Lúcifer, Satanás. Ele diz, essa serpente, Satanás, vai se alimentar da carne do homem. Então quando eu faço alguma coisa contra a palavra de Deus, contra a graça de Deus, contra Deus, eu estou alimentando o diabo. Eu estou dando força para o diabo. Eu estou fazendo o diabo crescer na minha vida. Quando me dá uma dorzinha na barriga, qualquer coisa, né? Aí eu pego assim, mas deve ser um tumor. Isso é a minha carne. Quando me dá uma dor de barriga, eu digo, sai fora, eu rechaço, eu elimino, eu não quero, eu não dou vez para essa dor ou para essa doença que está tentando me atingir. Na hora, mano. Repreende sempre na hora em que você sentir o primeiro fisgado, o primeiro beliscão, sabe? É como fosse um marimbondo, uma abelha, que chega e dá uma ferroada em você, e você pensa, não, mas foi só uma abelhinha, daqui a pouco está inchado. Não é isso que acontece? Então, quando dá um primeiro beliscão, seja lá onde for, foi torcer aqui, em nome de Jesus, está amarrado, está repreendido, está fora. Endireitou. Não, mas eu não digo em nome de Jesus, não, eu vou procurar um médico. Será que é o médico que está? Alô, doutor fulano, eu estou querendo saber. Eu fui levantar aqui, torceu, e eu estou travado. Eu preciso de um macaco hidráulico, sei lá o que, para endireitar. Né? Aí pronto. Aí o médico lá vai já te dar uns negócios, uma injeção, e você para a dor e você continua torto. E vai andar torto. Você lembra de uma passagem na Bíblia, que eu não sei qual o livro agora, mas é em livro de Mateus, não sei. O certo de uma mulher que andava há 18 anos encurvada, porque tinha um espírito de Satanás na coluna. Lembra dessa passagem? Né?
ela tinha um mal na coluna que começou talvez com uma fisgadazinha dessa. Ela foi pegar um graveto de lenha e ficou baixado, e não pôde levantar e nunca mais andou ereta. Eu conheci um homem assim, amado. Eu conheci um homem assim. As pessoas que é lá da minha cidade sabem quem ele é. Ele andou, eu não sei quantos anos, mas mais de 30 anos procurando as coisas no chão. Você olhava para ele, cadê o que o seu fulano está fazendo? Ah, ele deve ter perdido alguma moeda, tá? Andava assim. Né? E esse homem era um homem com uma cultura excelente, um homem que era escrivão de não sei, ele tinha um cartório de registro, de casamento, ele tinha um cartório na cidade lá, né? Era um homem conhecido, muito bom, honesto até as raízes. Se ele te prometesse uma moeda de 5 centavos, ele te dava a moeda de 5 centavos. Se fosse receber alguma coisa dele, tivesse 1 centavo para pagar, ele ia lá e pegava. Um homem honesto, íntegro, né? Andou a vida inteira torto. Por quê? E por que eu sei disso hoje? Na época eu não sabia, mano. Eu convivi com ele, eu trabalhei com ele, eu andei com ele, carreguei ele, andei com ele pelo Brasil quase todo aí, que ele gostava de viajar, e às vezes eu era o motorista dele, né? Mas eu não sabia o que é que tinha na coluna dele. Os médicos diziam que ele não ia endireitar nunca, que a coluna dele tinha ficado torta por isso, por aquilo, que não tinha nada que fizesse endireitar. Já há algum tempo, já que eu estava aqui em Minas Gerais, fiquei sabendo que ele morava no 2º andar, a vida inteira morou ali. E ele estava acostumado a subir a escada da casa dele para o quarto e descer todo dia, subia e descia, sem problema. Naquele dia ele enroscou o pé em alguma coisa e caiu. Caiu, rolou a escada abaixo, bateu com a cabeça, caiu lá embaixo, estava morto. Chamaram os filhos dele, o pessoal lá, né? E não conseguiram chegar a tempo no hospital. Uma coisa que eles não haviam percebido é que, quando ele caiu, ele endireitou. A coluna dele endireitou, simplesmente endireitou. Ele morreu, o diabo saiu, o espírito de Satanás saiu da coluna dele, e ele enterraram ele no caixão certinho, sem problema. Hoje eu sei que ele tinha um espírito de Satanás na coluna, como não tinha ninguém para orar, não tinha ninguém que entendesse, não tinha ninguém que pudesse fazer alguma coisa por ele. Ele viveu a vida inteira procurando as coisas, né? Que nós chamávamos ele, o negão está procurando uma moedinha, ele deve ter perdido alguma coisa, está andando. Ele andava curvado mesmo, né? Então, amados, quando der em você algum beliscãozinho, uma dorzinha, aí no braço, rechaça. Diga: não aceito, não quero, não vou dar atenção a essa dor. Estou curado, o mal já foi embora, não tem mais nada. Porque há uma malignidade que vive no ar. Espírito nas regiões celestes e que anda pelo ar. É uma época que nós tínhamos uma tal de virose de suíno, né? Aquela gripe suína que andou fazendo sucesso por aí, né? Era um vírusinho que ninguém via, que através da tosse, do espirro, do contato com a fala de alguma pessoa, um vírus entrava em você e você estava. Não, amado, é repreendendo qualquer coisa. Uma tosse, está repreendido. Tem que aprender isso, amado. Porque o mundo vive bem. Quem faz o mal sempre tem vitória. Mas aos filhos de Deus, e a palavra de Deus diz o seguinte, que todo aquele que quer viver piedosamente nessa terra, padecerá por perseguição. Os filhos de Deus não conseguem caminhar sozinho, mano.
Ele tem que ser dependente total do Senhor. É como essa criança aí, que aí meu neto está correndo para lá e para cá. Se nós não estivermos atentos com ele e dando atenção, né? Ele vai sair no meio da rua, passa lá na frente do carro, ele não está nem aí, ele não sabe para onde vai. O Filho de Deus, sem o conhecimento de Deus, é como uma criança que está jogada no mundo e tem que vencer, precisa vencer. Mas Jesus disse: sem mim, vocês nada poderão fazer. Estão entendendo? Então, qualquer coisa que te venha, você repreende, expulsa, né? Você diga: não aceito. Você está muito bem de financeiro, por exemplo, de repente aparece alguma coisa que vai te detonar. Eu conto a vocês, né? Do dia para a noite eu fiquei devendo o valor de 2 casas que eu tinha construído ali no bairro Francisco Duarte. Fiquei devendo, tá? E tinha minha assinatura. Eu realmente estava comprometido com aquilo. Do nada, né? Mas me chamaram, o advogado me chamou e falou assim: tem que pagar hoje. Falei: não, hoje não. Eu sou responsável, eu pago, mas você vai me dar um tempo para pagar. O cara da empresa: você vai me dar um tempo para pagar. Quanto tempo? Eu não sei, 1 ano. Não. Vou dar 6 meses de prazo. Falei: tá bom, melhor que nada. 6 meses eu vou, né, dar o meu jeito e vou. Eu tinha uma casa construída, eu vendo a casa, vendo o carro, vou vendendo tudo. Eu pago isso. Era compromisso meu, só que não era para acontecer o que aconteceu. Então, de uma hora para outra eu já não tinha nada, fiquei devendo, sem saber como poder pagar. A minha única solução e salvação foi que eu acreditei em Deus. Ele falou: mas com o que o senhor vai pagar? Eu falei: eu estou falando para você que eu vou pagar. Me dá. Fizeram outra nota promissória com o valor total da dívida, que eu tinha assinado uma carta franquia. Mas fizeram com o valor total da dívida e eu falei: estava dando naquela época, era 530 URVs. Estava dando, fizemos um apanhado na hora, conseguimos pagar metade. Ficou 260 e poucas URVs para pagar numa só vez em um tempo, 6 meses. Então, isso pode acontecer conosco, amado. Porque o mundo está cheio de cilada para jogar em cima de você. Um cartão de crédito, uma coisa que você compra aí e tal, de repente o negócio estoura e vem para cima de você. Qualquer coisa, o mundo está a fim de ver você na miséria, na pobreza, na falência, na desgraça, na derrota. E isso vem por quê? Por causa da sua carne. Se você for ler Provérbios, né, 6 ali, ele diz assim: aquele que fica por fiador do teu companheiro, do teu irmão, está aliançado com ele. É o caso da fiança. Né? Financiou, você deu o seu aval, avalizou, né? Pode acontecer qualquer coisa contra você. Por isso, a nossa linguagem é não ficar por fiador do seu companheiro. É não botar sua assinatura. Eu não conhecia isso, eu fiz isso no tempo da URV. Você imagina quando foi. Então, amado, de uma hora para outra, pode acontecer alguma coisa nesse sentido com você. Mas no primeiro alerta, no primeiro sinal, rechaça. Ora a Deus,
repreende o mal, quebra essa coisa de que nós às vezes pensamos, por eu ser um filho de Deus, estar debaixo da graça de Deus, tenho a misericórdia de Deus, tenho o poder de Deus, tenho Deus na minha vida, eu estou imune às coisas da carne. Não está, mano. Porque a nossa carne não converte. A nossa carne, ela está sempre lutando contra o nosso espírito. E numa fraquejada que damos em nosso espírito, ela toma conta. E quando ela toma conta, o problema vem um em cima do outro. Muitas doenças que são geradas na vida de pessoas são geradas porque não conhecem essa palavra de rechaçar, de não aceitar, de não dar ouvido a essas vozes enganadoras, de não andar com pessoas, né? O irmão estava falando agora há pouco aqui, pessoas que vai te impedir a tua caminhada. Não ande, não se alie a elas, não faça sociedade. Tem tantas coisas que a Bíblia nos aconselha a não nos enlaçar, porque depois que jogamos o nosso pé no laço do passarinheiro, aí fica difícil de tirar, amado. Aí fica difícil. Então o melhor é cuidar. Então, amados, riqueza, uma coisa que às vezes enlaça a pessoa, é querer ganhar muito dinheiro, é querer ter mais do que ele precisa, ou do que ele pode ter, né? Então tem pessoas que se enlaçam por esse lado, né? Mas riqueza é dom de Deus, amado. Não é coisa do mundo, do diabo, não. O amor à riqueza, este é diabólico. Mas você conquistar riqueza e justiça, com justiça, isso é bom. E nós precisamos ter. E há um método que nós aprendemos, né, que é o dar. Dai e ser-vos-á dado a vós. Né? Então o dar é uma arma que nós temos para poder adquirir mais do que aquilo que estamos semeando, mais do que aquilo que estamos lançando em mãos, lançando em terra boa. Se você quiser plantar uma lavoura de feijão lá no Polo Norte, né, não vai colher nada, você vai perder semente. Mas se você preparar uma terra, adubar direitinho e semear, você vai colher. Feijão, arroz, alface, cebola, qualquer coisa que você semear, em terra boa. Porque por vezes nós semeamos, ou as pessoas semeiam, né? E semeiam em terra fraca, semeiam em terra ruim, semeiam em lugares que são áridos, que não há condição de frutificar, não há condição nem de nascer a semente. Então, é hora de nós atentarmos para essas coisas também, porque quando nós queremos ganhar uma quantia em dinheiro, né, vamos dizer assim, eu estou precisando de comprar um carro novo. Ah, mas eu posso comprar o carro em 72 meses. Ótimo, não é? Não é ótimo? Se você puder pagar, né? Se você tem um trabalho estável, uma empresa boa, que você ganha bem, você tem que fazer todas as medidas, olhar o negócio, né? Aí você pode investir nesse capital, né? Nesse bem. Mas o que acontece é que, pela vaidade da carne, pela soberba da carne, pela concupiscência dos olhos, que é parte da carne, né? Você olha para um carro e apaixonei com esse carro. Esse é o carro do meu sonho, esse é o carro da minha vida. Quanto é que ele custa? 153 mil e lá vai cacetada. 153 mil dividido por 70 vai dar 2 mil e pouco, eu ganho 5, tá bom, 5, tiro 2, pago o carro, com 3 eu vou passar fome.
Porque se fosse pagar ele num mês só, 2, 3 meses, você poderia até passar fome 3 meses para poder pagar o carro. Mas você vai pagar ele em 6, 7 anos. Não é um dia, amado. Mas a cobiça da carne fez você cair na esparrela, cair na armadilha do diabo. E você vai pagar aí 1 ano, já está sufoco, já está vendendo até os gatos, os cachorros de casa para poder pagar a prestação. Aí vem o IPVA, que deve custar lá uns 10, 12 mil reais, e você aí não tem para pagar, e aí você começa a ficar no sufoco, vai sufocar. Vai passar por tribulação, vai largar da mulher, vai abandonar os filhos. Primeiro que sofre em casa, num caso desse, é a mulher. Quando a dívida entra dentro de casa, a mulher pula pela janela e cai fora. Porque a mulher não vai ficar, eu vou ficar aqui para pagar? Tá fora. Na hora de fazer o negócio, ela até ajudou. Não, o carro é bonito mesmo, então assim, então nós aperta aqui, aperta ali e tal, vamos comprar. Na hora de fazer o negócio. Na hora que a dívida aperta, ela fala, é para você. Tô fora. Tá rindo, né? Mas não é para rir, não é para chorar. Porque é assim que muitas pessoas estão vivendo. E eu estou falando para você de irmãos, crentes, abençoados de Deus, que enfiaram o pé na jaca. Né? E agora estão lá com o pé atolado na jaca e não conseguem sair. É de rir? Não, é de chorar. É para chorar. De verdade é para chorar. Então, amados, essas coisas você tem que aprender a controlar a tua carne. Rechaça a concupiscência. Olha para você e vê quando é a soberba que está querendo avançar. Saiba a tua potencialidade espiritual. Viu? Conheça até onde estão os seus limites. Seu limite está no tamanho da sua fé. A sua fé controla você diante de Deus, para não deixar você cair no laço do diabo. Porque fica difícil depois, né? Porque a miséria traz maldição. A miséria e a maldição vem da cobiça, vem da carne e é diabólica. Bem como as doenças, né, que tenta entrar no nosso corpo. Quando você tiver uma tentação doentia, uma maldição, um problema que está querendo tomar posse de alguma parte do seu corpo, seja do estômago, seja do intestino, seja do fígado, seja de onde for. Né? Você vai no médico, o médico diz, é brocotó. E você está enrolado. Dá lá uns exames, você faz o exame e confirmou. Você tem que dizer, tá fora. Não aceito. Não recebo. Por quê, mano? Mas não está no teu corpo? Tá, mas é uma mentira jogada pelo diabo. É uma mentira da minha carne. Foi eu quem busquei essa concupiscência? Foi. O que eu fiz? Eu fumei 40 anos, 50 anos, bebi 200 anos. Eu injetei, eu fiz, aconteci. E agora isso está vindo como fruto daquilo que eu plantei. Mas quando você plantou, você estava na ignorância. Hoje você está como sábio. Você tem mente instruída. Você tem capacidade espiritual. Você é um filho de Deus regenerado. Um filho de Deus que foi chamado para vencer. Você não pode mais aceitar as coisas do passado, amado. Mesmo que seja uma consequência de alguma semeadura que você fez errado no passado. Você tem que aprender a rechaçar tudo aquilo que vier de encontro a você. Por quê, pastor? Porque lá no livro de Isaías, capítulo 53, verso 4, ele diz assim, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, né? O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele lá.
E ele pegou isso tudo no corpo dele, ficou parecendo um monstro, doentio, maldito, mais infeliz dos homens, o mais horrendo dos homens. Foi para a cruz e encravou essa doença na cruz. Então, qualquer coisa que vier na tua vida, a partir de hoje, repreenda, porque ela é da cruz, não é sua. Jesus já curou você. Jesus já te abençoou. Ele já levou a sua maldição, o seu problema, a sua desgraça. Ele já levou para a cruz. Não mexa na obra da cruz, amado. A obra da cruz não é para estar voltando atrás e andando segundo os costumes da lei, andando segundo o costume de Moisés, andando fazendo o que Moisés fazia, andando fazendo o que Jesus fazia. Porque o que Jesus fez durante a sua vida até a cruz, ele estava completando toda a obra dos judeus. Para os judeus é que ele foi para a cruz. Pelos judeus ele foi para a cruz. Ele veio para o que eram seus. E os seus o traíram. E o colocaram na cruz. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. A doença de muitos. O castigo de muitos. Não levou de toda a humanidade, não, amado. Ah, está pensando que Jesus morreu pelo mercenário, pelo vagabundo, pelo... Não! Jesus não morreu pelo ímpio. Jesus não morreu por aqueles que não têm o Espírito dele. Jesus não morreu por aqueles que ele não morreu na cruz. Porque no dia que ele morreu na cruz, ele sabia por quem ele estava morrendo. Então, para esses é que eu estou falando hoje. Você, amado, aí da internet... Fique sabendo que Jesus morreu pela tua maldição, pelo teu castigo, pelas tuas dores, pela tua doença, pelas tuas enfermidades. Se você não conhece isso até agora, fique sabendo, e a partir de agora, amado, viva a ressurreição de Cristo. Ele morreu, encravou na cruz e ressuscitou para nos dar vida. Vida com abundância, vida com saúde, vida com paz, vida com alegria. Vida com prosperidade, vida longa. Não é mais para morrer de qualquer jeito aí, como as pessoas hoje estão. Eu falei agora há pouco que um governo, né, criou coisas boas para as pessoas saírem da miséria e da pobreza. Essas pessoas saíram tanto da fome que estão comendo demais e hoje estão morrendo de hipertensão, estão morrendo de colesterol, estão morrendo de diabetes, estão morrendo de um monte de coisa. Por quê? Porque a carne delas que queria matá-las lá na miséria, na fome, inverteu o processo. Eles comem demais e estão morrendo do mesmo jeito. Por quê? Porque não conhecem a verdade que liberta. Não conhecem o poder de Deus. Não conhecem o poder da palavra de Deus. Mas vocês estão conhecendo. Você, internauta, você está ouvindo. E você pode, de agora em diante, estar praticando uma palavra que vai te fazer viver feliz, em paz, tranquilo, bem. Porque todas as coisas, disse lá em Romanos capítulo 8, verso 27, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Concorre para o bem daqueles que rejeitam Deus, que são infiéis, que desprezam a sua palavra? Não, para esses não concorre para o bem não, amado. Para esses vai levar para o túmulo. Mas aqueles que amam ao Senhor, que têm temor de Deus, que está aí não é por acaso, é porque Deus colocou você de frente a essa internet hoje, esse computador, né? É porque Deus trouxe você aqui para ouvir essas grandezas de Deus, para que você possa viver da agora para frente uma vida santa. Diga, eu sou santo. Você pode dizer, eu sou santo. Porque você foi justificado pelo Senhor, você foi glorificado por Deus, e para Ele você é santo, é santa. Amém? Porque Ele não olha a tua carne, não, amado. Mas eu vou dar uma penteada no cabelo, porque eu vou na igreja hoje. Porque... precisa, vem bonitinho, vem bonitinha, né? Para a igreja, é bom.
Tomada banho de preferência, né? É bom. Lavado o pé, né? Bom demais. É bom. Higiene é ótimo, precisa, né? Mas Deus olha o teu coração. Se você o ama, Ele faz morada no teu coração. Você pode estar com o cabelo despenteado, sem pintura, sem maquiagem, não há problema nenhum. Ele está vendo o teu coração. Amém, irmãos? Então, amado, as obras do nosso corpo, da nossa carne, né, nós devemos estar sempre alerta e rechaçando qualquer mal que nos rodeia ou que está ao nosso derredor, né, para que vivamos uma vida tranquila. Em nome do Senhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Salmo 23, verso 1. Oh, eu pensei que estava acabando. Estou acabando então. Salmo 23, verso 1. Está lá? O Senhor é o meu pastor e eu vou morrer na miséria. Hã? O que ele disse? O Senhor é meu pastor, vai me faltar alguma coisa? E se ele não for o meu pastor? Aí eu vou morrer na miséria mesmo. Né? Na miséria, na desgraça, e não vou ver a glória de Deus, amado. Porque para eu ser qualquer coisa, eu preciso que o Senhor Jesus seja realmente o meu pastor. Ele precisa me conhecer, Ele precisa me pastorear, Ele precisa me guiar, Ele precisa me levar aos verdes pastos, Ele precisa me levar às águas tranquilas. É dele que eu dependo. Amém? Então não é de qualquer jeito e de qualquer um que o Senhor é pastor. Não, porque eu estou lá no Salmo 23, dizendo, meu, rezo ele todo dia. Rezar, mano. Você tem que viver. Você tem que deixar Deus agir na tua vida com o pastor. E o pastor, às vezes, dá-lhe umas varadas, umas chicotadas, faz você andar mais depressa, né? Às vezes você está segurando o rebanho inteiro. Ele fala, não, peraí, eu sei que tá. Pega o cajado dele, puxa, né, leva lá na frente, coloca lá, vai para frente, tem que ir. Ele é o pastor, ele faz o que bem quer. Bom, continuando. 1 João 3,8 diz aqui: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para quê? Destruir o quê? Então as obras do diabo que no passado estavam ativas, hoje estão destruídas. Se você tem alguma coisa com o diabo, é a tua carne que está alimentando ele. É a tua cobiça, é a tua consciência, é a tua vaidade, é a tua soberba, é a mentira. Essas são as obras da carne. E essas obras da carne fortalece Satanás e vai te levar à destruição. Mas diz aqui, quem peca desde o princípio é o Satanás. Ele que pecou desde o princípio. Então vamos lá, mais um pouquinho aqui. 1 Coríntios capítulo 5, verso 18. E depois Romanos 5:10. Estamos terminando. Amém? Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Amados, Ele nos reconciliou com Cristo. Deus nos reconciliou com o Senhor para podermos viver uma vida de paz. Porque se for ver o verso 17, do 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Para quem? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Amém? Então, se você está em Cristo, está com Cristo, obedecendo a Cristo, vivendo Cristo, você é uma nova criatura. E a tua vida velha de pecado passou. Porque o Senhor reconciliou você com Ele. Foi Ele quem fez, não foi eu quem quis. Ele é quem quis reconciliar comigo. Romanos 5:10. Porque nós, quando éramos inimigos,
nós já fomos inimigos de Deus, né? Todo aquele que não obedece a Deus é inimigo dele. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela morte nós somos reconciliados. E pela vida de Cristo, nós somos salvos. Amém? Estão entendendo os dois pactos? A velha aliança e a nova aliança, tudo num versículo só. Então, continuando, Provérbios 21. Diz assim, Isso é Provérbios 21? Ah, é. Quem comete pecado é do diabo. Porque... Não está certo. Provérbio 8, 21? Está errado aqui com lá? Está certo lá? Provérbio 8, 18, riqueza. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo pega desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus manifestou as obras do diabo. Não, isso aí é João. Vamos lá, vamos caçar o Provérbio 21 aqui. Provérbio 8, 21. Vamos lá? Achou aí? Vou tirar o óculos. 8, 21. Para conceder bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então, amado, Deus está falando aqui, através do Provérbio 8, 21, ele diz que para conceder bens aos seus filhos e tesouros, ele diz aqui, para conceder bens permanentes aos que o amam e encher os seus tesouros. Então, o Senhor está sempre falando que Ele está cuidando de nós na área financeira. Por quê? Porque nós o amamos. Amém? Se nós o amamos, Ele tem toda a liberdade para fazer em nós aquilo que Ele realmente quer que se faça. Amém? Continuando mais uma vez. Então, você tem que guardar firme essa confiança, essa palavra, dar ouvido a ela, falar várias vezes para você não esquecer esses versículos que eu estou passando, o conselho que Deus está me mandando falar com vocês, alertá-los, é para vocês colocar a sua boca em ação. Para você dizer, eu sou o vencedor, eu posso todas as coisas, o Senhor é meu pastor, Deus é meu refúgio, fortaleza, o Senhor é minha luz. É para você estar sempre manifestando essa glória de Deus na tua vida. Para que o inimigo não venha a te trazer surpresa nenhuma. Quando ele vier com a farinha, você já está com o pão pronto. Ele vai perder viagem, procurar você para te dar uma rasteira. Lá em Mateus 6,33, vamos lá? Buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça. E tudo, amado, tudo vai ser acrescentado. Amém? Então, o nosso trabalho, o nosso esforço na obra da graça de Deus é esse. É nos manter conectado com Deus. É nos manter afinado com Deus. Buscar em primeira instância, em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, acima de pai, acima de mãe, acima de serviço, acima de marido, acima de esposa, acima de filho, acima de qualquer coisa. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Porque você fazendo isso, tudo, diga tudo, tudo é possível. Amém? E todas as coisas, diga aí, todas as coisas, me serão acrescentadas. O que é que você está precisando? O que é que está mais te incomodando? O que é que você está necessitando de imediato?
Estou precisando de um carro, vou arrumar um meio de comprar o carro. Não, amado. Busque o reino, inteira no reino, busca a palavra que se prega neste lugar, que é a palavra da graça de Deus. Busque entender essas mensagens que nós estamos passando como aula, que nós estamos distribuindo os CDs, os MP3, né, para os irmãos. Muitos deles têm, quem não tem, é só falar que nós vamos conseguir, nós vamos gravar, regravar os CDs aí. Se não está conseguindo ver o MP3, fala que nós vamos gravar 16 CDs para te colocar na mão, para você poder ouvir. Porque é interessante, é preciso e necessário que você conheça as raízes, que você conheça a que profundidade você está lançando a sua semente, para você não perder a sua sementeira e não vir ter prejuízo na sua colheita. É preciso você buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor, porque aí sim as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmão? Tem mais um aí, irmão? João 3,16 tem aí? Tem? Se não tem, nós vamos citar o versículo aqui. Está na tela? Porque Deus amou o mundo. Eu posso trocar essa palavra mundo, e vocês já sabem, pela palavra okumene. Concordam? Hã? Por quê? Porque esse mundo que Deus amou, não é isso que nós vemos aí. É o mundo espiritual. É o mundo dos salvos. É o mundo dos santos. É o mundo dos amados. É o mundo dos predestinados. É o mundo dos eleitos. É o mundo daqueles que ele morreu, deu o seu sangue para essa finalidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida até segunda-feira. Terça-feira cedo. Quinta-feira. Vida quanto? Eterna, amado. Amém? Então, dá para nos entender aqui, amado, que o amor é doador. Uma pessoa que ama, doa, empresta, ajuda, socorre, empenha, vai atrás, procura. Uma pessoa que ama, envolve. Né? Agora, aquele que não tem nenhum amor, deixa para lá. Se der, bem. Se não der, amém. Mas não é assim, amado. Nós estamos aqui aprendendo a amar de verdade, a sermos doadores. Por quê? Porque tudo que você dá, volta para você, né? Em boa medida, recalcada, transbordante, vos deitarão na tua mão. Amém? Então, estou encerrando aqui, amado. Dá ouvido a essa palavra nesta noite, para praticar. E então verás o Senhor agir na tua vida, à medida da fé de Cristo, à medida da fé que Cristo entregou a você, amado. Jesus te deu uma medida de fé. E essa medida de fé você precisa usar em teu favor. Esse é o poder que Deus colocou na tua mão para você resolver a tua situação e ser uma pessoa feliz, abençoada, próspera. Ouvindo sempre a voz de Deus e aquietando o seu coração, acreditando nele, que ele fará aquilo que ele disse que faria. Amém? Então fique em pé, vamos louvar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus nesta hora e vamos chegando para a nossa casa. Quem tem uma jantinha para jantar, né? Quem não tem, tem que dormir sem janta mesmo. Mas graças a Deus todo mundo tem. Amém. Pai querido e santo, toda honra e glória, Senhor, damos a Ti, Deus. Sabemos, ó Pai, que de nós, da minha parte, Senhor, não foi nenhuma capacidade humana, carnal, mas essa suficiência vem de Ti, Pai.
E eu te louvo, ó Deus, por essa mensagem, te louvo pelos irmãos que ouviram, te louvo pelas pessoas que estão na internet. Pai, que o Senhor os trouxe e que nesta hora, Pai, o Teu Espírito Santo aqui e lá, aonde estão, Pai, o Teu Espírito Santo esteja movendo, trabalhando, esteja, ó Deus, dando força, fortalecendo, curando, abençoando todas as pessoas, ó Pai, que ouviram essa palavra, dando crédito a essa pregação. Para que, ó Deus, o Teu nome seja louvado, edificado, glorificado, diante do Senhor, Pai. Todas as pessoas te louvem e te adorem, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, seja multiplicado em cada coração nesta noite. E permaneça para sempre, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Digam todos amém.